Olha só, hoje nós estamos no nosso 26º podcast, recebendo aqui mais uma vez, né, porque já veio aqui outras vezes, a evangelista Daiane. Daiane que também é enfermeira, né, Daiane? Sim. Lida todos os dias com problemas adversos, né? E eu tenho dito que esse tempo de pandemia, tudo que temos passado, é um tempo de muita superação, de muitos milagres. E é muito pertinente, né? Bem pertinente falarmos disso hoje, falarmos de milagres. A nossa vida é um milagre, né, Daiane? Milagre diário. Shalom. Graça e paz. É um prazer Graça e estar aqui paz. com você, diante dessa pessoa, essa grande mulher de Deus que é Amém, você. eu Uma pessoa recebo. que ama a obra, ama a palavra de Deus. Então é um prazer estar aqui com você, Mônica. Amém. A vida é um milagre, né? É verdade, amém. Cada dia é um novo milagre que não se repete novamente. Então, o fato de podermos estar aqui nessa tarde é um milagre. Mas o que é um milagre? O milagre é algum acontecimento incomum que não se explica nas leis naturais. Então, nós podemos até explicar cientificamente, mas fazer com que aconteça é só o Senhor. Então, a vida, sim, é um milagre. Cada dia é um milagre da nossa existência. Daiane, você nesse meio, assim, né, você trabalha no meio da saúde, né? Então, você lida com pessoas todos os dias lutando pela vida, Sim. né? Você já viu algo assim que você identificou? Isso é um milagre. Foi além da medicina, por exemplo. Isso foi um milagre. Você já se deparou com alguma situação assim? Eu já, assim, a gente vê muitos milagres, mas assim, o que mais me marcou, eu falo que não foi nem na profissão, foi uma pessoa próxima, que um amigo da família de anos dos meus avós, que ele estava em fase terminal de câncer. Nós entramos no quarto dele, ele já estava fedendo. Minha mãe, inclusive, não conseguiu ficar, saiu fazendo vômito, porque o odor estava muito forte. O médico tinha dado poucos dias de vida para ele. E Deus curou ele do câncer. Era um câncer que ele já estava com metástase. E assim, em menos de 2 semanas ele foi curado. A medicina não explica um câncer no intestino, que é um câncer severo, que já tinha metástase em vários órgãos do corpo. E ele foi curado. Quantos anos, Daiane? E ele viveu mais 11 anos depois dessa cura. Tinha quantos anos ele? Ele tinha 68 anos e ele viveu mais 11. Ele morreu com 70 e poucos anos, mas assim, Deus curou ele. Então, para mim, aquilo marcou na minha vida, bem antes da profissão, e que eu nunca esqueci. Mas a gente vê pessoas que você acha que está na sala vermelha, pessoas que vão morrer, e que quando você olha para a pessoa, você pensa, não, é a mesma pessoa, que Deus fez um milagre. E assim, Deus levanta muitas pessoas e coloca em lugares estratégicos. Eu vejo assim, quantos profissionais da saúde, que são servos do Senhor, que estão ali, né? Que estão ali, que oram por pessoas, que Deus realiza milagres, ou que salvam vidas antes delas partirem. Então, eu acho que é muito importante nós estarmos como instrumento do Senhor em todos os locais. De tudo, o maior milagre é a vida eterna, né, Daiane? Então, Mas, quando você fala assim, eles estão ali, eles ministram para pessoas, eles ganham vidas para Jesus, ou seja, eles levam pessoas a ter vida após essa fase da vida, sim, essa fase da eternidade, como nós bem falamos, né? Porque há uma vida após essa passagem aqui, a vida eterna. E só de você imaginar que, por mais difícil que seja a despedida dessa vida, levar pessoas também a ter uma vida eterna, a conhecer a Cristo, né, a ter essa mudança do terno para o eterno, ter esse conhecimento que pode sim continuar infinitamente por toda a eternidade, né, porque eterno é algo que não tem fim. Claro. Nós vimos isso aqui não ser ministrado. Não tem começo nem fim. Ou seja, já começou. Sim. Né? Então, às vezes, nós aprendemos... Assim, não tem início e nem fim, ele já é. Já é. Então, muitas vezes a gente pensa assim, a eternidade é depois que passar essa vida aqui. Não, nós já estamos nela. Sim. Aqui é só uma preparação para ir para eternidade, vida eterna ou morte eterna, né? É muito forte. Muito forte. E você vê assim, às vezes a pessoa é curada,
Mas às vezes a pessoa conhece a Cristo, tem uma experiência. Às vezes Deus tem propósito nela, para ela aqui ainda na Terra. E aí existem pessoas que aceitam Jesus, ou muitos que já foram, já aceitaram Jesus, estão desviados e aceitam, se reconciliam, entendeu? E tem a vida eterna. Eu acho que tudo que nós vivemos aqui é um propósito do Senhor. Então, se Deus vê que vai nos perder, Ele nos leva, porque Ele nos ama tanto que Ele não quer nos perder. Então, às vezes, muitas pessoas Deus chama mais cedo para não perder, né? E à luz da Bíblia, falando sobre milagres, existem muitas pessoas que viveram muitos milagres, biblicamente falando. E o que essas pessoas têm em comum? O que é necessário para que nós possamos viver milagres? Primeiro é fé. Mas a fé, ela não é solitária. Ela tem que vir com convicção e com atitude. Não é a gente ficar sentado e aguardando o nosso milagre cair do céu. É nós crermos e termos atitude. Quando a gente fala do cego Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele teve atitude. Ele não se importou com a multidão que estava ao seu redor. Ele não importou com o que as pessoas iriam falar. Porque, inclusive, eles pediam para ele parar, diziam, ele não vai te ouvir. E quanto mais falavam, mais ele continuava. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso. Então, ele teve atitude, ele teve convicção, porque ele sabia que se Jesus ouvisse, ele seria curado. Ele não se importou, porque todos que estavam naquela multidão ali, porque eles estavam sabendo do primeiro sinal que Jesus tinha feito. Então, todos estavam atrás de um milagre. Mas ele não importou se todos eles estavam atrás de um milagre. Ele sabia que se Jesus ouvisse, Jesus faria um milagre dele. Então, por isso, ele continuava gritando, até que ele fez Jesus ser ouvido. Então, a atitude, ela serve para quê? Ele não ficou sentado, aguardando que Jesus passasse e tivesse compaixão dele. Ele fez Jesus ouvir, e a partir disso, Jesus teve compaixão dele. E ele recebeu um milagre. Hoje, nós, às vezes, falando da Bíblia, nós vemos muitos milagres, né, que Jesus fez, muitos milagres que os apóstolos fizeram, né? A sombra de Pedro curava, as pessoas, as multidões iam atrás deles, né? E hoje nós não vemos muitas coisas acontecendo em muitos lugares, né? Poucos lugares você vê relatar sobre milagres como um cadeirante andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, milagres assim, digamos que estrambóticos, que todos reconhecem como de fato um milagre, né? Porque, como você disse, só o dom da vida já é um milagre. Você acha que isso se dá a quê? Essa escassez dos milagres na igreja ou através dela? Deus, ele já nos liberou. Ele independe de nós. Jesus já liberou, tanto que ele já fez, ele já nos deu o maior milagre, que é a salvação. Tudo ele já fez. Para acontecer um milagre aqui, depende mais de quem? De nós ou de Deus? De nós. De nós. Então, se nós não vivemos milagres, hoje é porque nós que não estamos vivendo a palavra de Deus. Como você sabe, particularmente, que eu vivi um milagre na vida da minha mãe. Que ela estava a ponto de dar uma insuficiência renal, ela estava com hidronefrose, que é o acúmulo de urina no rim, porque ela estava com um cálculo grande que já não deixava mais aquele rim filtrar a urina. Ela estava com a úlcera ativa, ou seja, ela passou mais de um mês com sangramento. E Deus poupou a vida dela. E naquele momento que estava vivendo, aquela semana, que nós não tínhamos um diagnóstico, que todos os exames nos levava, nos direcionava a pensar que ela tinha alguma anemia plásmica, uma leucemia. A gente fica meio sem norte no momento, mas quando você acredita que Deus vai fazer, tudo é possível. E assim, eu creio que Deus, ele mudou o quadro da minha mãe, de uma leucemia, de uma anemia plásmica, ele nos direcionou. E foi para uma úlcera, e foi para uma anemia ferropriva muito forte. Então, eu creio que eu vivi um milagre no Senhor. Você é testemunha disso, você me ajuda muito em oração. Então, assim,
naquele momento eu achava que não tinha solução, que realmente era uma doença, mas eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode, e Ele já nos liberou. É verdade. Então, assim, eu sei que outra coisa que depende da gente viver milagres é ter uma vida de oração. Daniel, ele tinha mais medo de ficar sem ter, tinha mais medo de não ter um compromisso com o Senhor do que de morrer. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele chegava diante de Deus de manhã, de tarde, de noite, quando ele precisou de um milagre. Deus olhou e disse para ele, estou aqui. Então, a oração é algo muito importante para nós vivermos milagre no Senhor. E Deus nos deixa aqui, na palavra do Senhor, todos os ensinamentos. Ele nos ensina a orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará publicamente. Até o horário o Senhor nos dá. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Você quer encontrar Deus? Acorde de madrugada. Marque um encontro com o Senhor, ore. Porque assim, se você não ora, se você não tem fé, se você não tem uma vida com Deus, como que você vai ter fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. Se você não estuda a palavra, se você não tem uma vida de oração, como que você vai ter fé? Daiane, eu costumo dizer que o nível da nossa entrega é o nível do nosso milagre. Quanto maior o nível de entrega, maior o nível de milagre, né? E quando você fala isso, eu me remeto justamente a essa frase. Eu falo muito sobre aquela mulher de Lucas, né? Lucas que fala ali sobre, se eu não me engano, Lucas 7:36. Ou é Lucas 7:36. Que fala sobre que ela não era convidada, né? Lucas não relata o nome dela, mas Marcos fala que é Maria Madalena. E só fala que era uma mulher pecadora. E ela não era convidada para estar naquela casa, nem naquela mesa, mas ela sabia quem estava ali, ela foi e fez a sua melhor entrega. E Jesus relata muito isso, né? Que o nível da entrega dela fez com que ela fosse perdoada de todos os seus pecados. E é aquele que muito entrega, muito amou e muito é amado, também muito perdoado. Então, assim, eu sempre, nas ministrações, eu gosto de falar essa frase, porque eu vejo que Jesus está aqui, igual você falou. Ele já liberou. Efésios fala isso pra gente. Efésios 1:3 fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, o nível de milagre que nós vamos viver depende justamente de nós. Depende do que nós vamos fazer para que o Senhor que está na casa, que está aqui, se mova a nosso favor. Outra coisa, Mônica, você falando isso me remeteu a... Para você viver milagres no Senhor, você tem que estar onde Jesus está. Bartimeu viveu porque Jesus estava onde Jesus passou. Ele estava onde Jesus passou. Entendeu? Para você viver milagres, você tem que estar onde Jesus está. Eu levei uma palavra na célula sábado passado. Foi uma coisa que eu disse, se você for convidada para ir em determinados lugares, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se Jesus vai estar. Se Jesus está, faça questão de ir. Porque onde Jesus está é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de milagre. Mas se Jesus está, não faça tanta questão de ir. Porque milagres só acontecem onde Jesus está presente. Daiane, eu quero aproveitar esse tema e falar, né, sobre o milagre que Jesus já fez. Aliás, já fez vários milagres, né? Muitos milagres. Sim. Se eu fosse contar aqui, né, tem vários milagres. Tem até milagres mais recentes que esse que eu vou contar aqui. Mas quando eu estava no hospital, eu vi aquelas enfermeiras todas desesperadas, achando que eu ia morrer. E elas muito o emocional, né? Você trabalha na área da saúde, você sabe, né? A época de pandemia, por mais preparo que aqueles profissionais tenham e tivesse ali, era uma coisa muito nova, ninguém sabia. Você vira um experimento para a ciência, né? E eu vi aquelas mulheres desesperadas, e como todas tinham tido também, que era uma ala onde só tratava da Covid, eu vi que elas estavam com o emocional muito abalado. E eu vi aquelas mulheres muito preocupadas, porque elas achavam que eu ia mesmo morrer. Mas eu lembrei, eu falei muito com Deus ali,
E eu falava muito isso: o Senhor é o dono da vida. Nas suas mãos está todo o poder. Mas eu deixei muito claro, assim, com Deus, sabe, do que eu queria. E eu fui firme assim. Eu acredito que muitas pessoas, na hora do desespero, elas acabam se entregando também ao problema. E o psicológico, ele na verdade, reflete no nosso corpo, né? A mente também. A mente comanda. E eu pensei justamente isso. Deus ia me trazendo coisas e eu falei assim: Senhor, o meu cérebro domina o meu corpo. Então eu quero agora um comando do céu para o meu cérebro. E eu começava a ministrar o meu corpo, dando ordem para o meu cérebro obedecer, para que todo o meu corpo reagisse. E foi muito forte, porque de manhã eu estava sendo procurada uma UTI, que graças a Deus não tinha. Que era propósito, né? Que era um propósito, porque não acharam, porque eu tinha que ser entubada, né? Então, tinha que ir para uma UTI. Você realmente viveu um milagre, Mônica. E quando isso, você me acompanhou, sim, orou comigo, você viu ali. Eu não sei se você chegou a ler todos os exames, né? Que eu ia passando os códigos, mas... Assim, Mônica, de manhã você estava com 80% do seu pulmão comprometido por pneumonia, por Covid. E à tarde, o resultado da tomografia já foi 8. Para uma pessoa estar com 80%, mais de 75% já é algo muito grave. Porque assim, o Covid, a cepa que vocês deram, ela era uma cepa bem mais forte do que essas últimas que está dando. Então, assim, realmente foi um milagre. Entendeu? Você está aqui de poder agradecer ao Senhor, porque assim, muitas pessoas que chegam andando, chega com menos de 50% de comprometimento pulmonar, elas evoluem muito rápido, muito rápido. E assim, eu acompanhei e ver o milagre que Deus fez na sua vida. Realmente você pode dizer que viveu um milagre. E era assim, era tão forte que naquele dia, que foi no dia 14 de fevereiro, né, do ano passado, do ano anterior, graças a Deus já fez um ano, eu digo que eu tenho 1 ano de vida. 1 ano. Eu lembro que a enfermeira chegou para tirar aquele sangue da oxigenação. E Dosimetria. E para mim não tinha, nada doía tanto quanto aquilo. E aí, aquele dia ela tentou 6 vezes. E parece que atravessa o nervo, né? Faz troco assim, aquela dor terrível. E ela começou a chorar, ela disse que não ia tentar mais. Eu falei: você vai, você vai conseguir. Eu comecei a orar assim, ó, fazendo assim. Eu disse: vai, tenta, só essa vez. Porque ela tinha a mão muito leve, as outras todas já tinham vindo, ninguém conseguia mais. Eu falei: tu vai tirar. Aí ela foi e tentou. Aí saiu uma ampola cheia. Eu falei: agora tu guarda, que se precisar tu vai usar desse. E ela começou a sorrir e chorar ao mesmo tempo. Ela dizia: não pode. Eu falei: mas não vai precisar mais, porque em nome de Jesus eu vou sair daqui. E aquela foi a última vez que ela tirou aquele sangue. Glória a Deus. Porque ele ia saindo pouquinho e elas iam juntando. E naquela hora saiu uma ampola cheia assim, né? E eu fiquei assim, impactada com o que Deus fez, porque eu fui orando assim, ó, e ministrando meu braço. Eu falei: agora tu vai, tenta. E ela, de fato, ficou muito emocionada. E ela era uma das enfermeiras que achava que eu ia morrer. E eu falei assim, porque eu cheguei com minha saturação chegou a ficar muito baixa, a oxigenação abaixo de 200. E, meu Deus, muitas coisas acontecendo. Ela disse: com 200 já tem que estar na UTI, né? Então eu fiquei ali mesmo pela graça de Deus e ministrando mesmo, uma experiência incrível. O mundo espiritual é tão natural, você vê os dois lados, né? Mas é palpável, apesar do ambiente de morte, você sente a presença, é muito real ali, você está muito próximo. Eu acho que eu fiquei bem próxima assim de ir. Eu dizia assim, ela dizia assim: levanta o braço. Eu falei: não posso, porque aqui se levantar o braço os anjos carregam. E elas sorriam comigo e choravam ao mesmo tempo, porque elas ficavam impressionadas como eu tinha convicção que ia sair daquele lugar. Essa é a palavra, convicção e atitude. Você crê e já agir como se já tivesse acontecido, mesmo você não vendo. Quando você falou assim, Mônica, e eu falava para Deus, outra coisa que é necessário para vivermos milagres:
baseado na vida de Bartimeu, no milagre que Bartimeu vivia, é dizer para Deus, nomear o nosso milagre. Eu quero isso. Eu quero isso. Jesus perguntou. Jesus era Deus. Ele sabia ou não sabia o que Bartimeu? Sim. Sabia, sim. mas o Senhor queria ouvir de Bartimeu. Eu quero ver. Ele disse. E quantas vezes nós não nomeamos para Deus, não falamos para o Senhor o que nós queremos. Então é necessário a gente falar para o Senhor o que nós queremos e o que nós precisamos. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. E você falando assim, eu falava para o Senhor o que eu queria. Sabe? Então nós temos que nomear para o Senhor, Pai, eu quero a minha cura. Está com a doença, eu quero a minha cura. Mas por que eu quero a minha cura? Eu quero a minha cura, Tudo Senhor, porque tem eu quero... que ser para glorificar, né? Todo o nome milagre, do o único intuito de todo milagre, ele é de glorificar a Deus. Então, o que você quer a partir desse milagre do Senhor? Você quer estabelecer o reino do Senhor como você está fazendo? Por isso, eu tinha tanta convicção, eu falava isso para Deus, e Deus falava que eu ia sair. Que o que eu precisava fazer. Por isso que eu lutei com todas as forças, assim, contra tudo. Eu só tinha Deus do meu lado e algumas pessoas que acreditavam. Porque foi muito doido, assim, Mônica, tudo que nós vivemos quando nós saímos do hospital. Eu lembro a noite, que eu acho que foi a pior noite que teve, quando você estava internada, que nós passamos a noite acordadas. Você lembra que você me escreveu? Era, eu acho que 2 horas da manhã. E nós ficamos até quase 6 horas conversando e orando. Foi. Muito forte. Muito forte porque eu vi ali um mundo espiritual palpável. É muito incrível. Porque se você falar para pessoas naturais, eles vão dizer, não, estava delirando, né? Mas a gente sabe que é real. Que o mundo é invisível, mas é real. E que de fato você vê. Não é coisa criada ou coisa da cabeça, ou uma... como que fala, ou isso, que você não, é algo muito palpável que a gente vê, muito incrível. O sobrenatural, ele se torna natural quando você vive o mundo espiritual, muito quando espiritual. Você crê. É como você olhasse assim, olha, você vê o mundo invisível, tanto do lado bom como do lado ruim. Você vê a guerra no mundo espiritual, é incrível, muito incrível. Aquele dia mesmo foi incrível, eu lembro que eu compartilhei com você. Eu recebi uma canção de uma irmã e aí eu levantei com um coral cantando a mesma canção. E eu ficava ouvindo se tinha alguém perto cantando. Quando eu comecei a ouvir aquele som, parecia que abria um portal assim e as outras coisas ficavam esfumaçadas, como se tivesse desfocado. E eu só via aquilo ali, aquelas mãos, aquele som. Então, assim, é muito incrível o que acontece. O milagre, o milagre é real, é sobrenatural, real, mas ele é real. Mas é real. E, Mônica, mas uma coisa que a gente percebe, assim, que viver milagres é bom, mas o percurso do milagre, ele é doloroso. Se a gente quiser... Mas quando a gente chega no milagre, a gente pensa, meu Deus, será que se fosse um pouquinho mais... Né? Eu tinha recebido mais, mas será que eu aguentava? Será que eu aguentava? Não aguentava, não. Assim, Deus só dá a medida, né? Só a medida, porque quem quer viver milagre, para viver milagre, você tem que saber que você vai passar por crise e que a estrada é o sofrimento. As situações são adversas. São adversas. Vai ter muitas turbulências. É verdade. Mas que no final nós vamos vencer. Mas o caminho do milagre, ele é doloroso. Mas a alegria seja em qualquer área, né, Daiane? Qualquer área. A gente está falando muito de saúde, sim, né? Mas de cura. Foi de cura. Que o que nós passamos. Exato. Mas, por exemplo, eu já vivi milagres em várias situações. Provisões financeiras é um exemplo de exemplo. Outra situação, a conversão de pessoas, né? Pessoas se converterem a Cristo, pessoas que são improváveis. Eu tenho um testemunho disso na minha vida também. Improvável, mas é real que aconteceu, que nós podemos estar falando disso também outro dia, né? Até com o próprio milagre. Então, assim, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas elas estão falando, será que Deus só trabalha nessa área? Não, trabalha em todas as áreas. Ele tira a pessoa das drogas, ele restaura pessoas, transforma pessoas, cura pessoas, enfim, é em todas as áreas. Qual é o nome do seu milagre? Exato. A cura de uma doença, de enfermidade, a restauração familiar, conjugal, né? Uma provisão financeira.
Um emprego. É o quê, né? É o quê? Qual é o nome do seu milagre? O que nós temos que aprender é dizer para Deus, é pedir, é nomear o nosso milagre, é viver, é ter fé, é ter uma vida com Deus e uma vida de oração, ter convicção e atitude para você ir atrás do seu milagre e você nomear o seu milagre para o Senhor. Sabe o que me remete o mundo, falando do mundo natural e o mundo sobrenatural? Que no mundo natural, quando você vê assim, fala assim, alguém subiu na vida, você vê que essa pessoa ela teve uma melhora financeira, pessoal, ela subiu na vida. Mas quando você vê alguém falar assim, nossa, no mundo espiritual, no reino do Senhor, nossa, você viu como fulano cresceu? Quando fala você cresceu, é porque essa pessoa desceu. Ele é a contramão do mundo natural. Para você subir, você tem que descer. Você tem que descer. E cada milagre que você vive, você tem que descer. É um contentamento, é um sofrimento. O milagre é você e nem perceber. Todo mundo está disposto, né, Daiane, a pagar o preço. A pagar o preço. Para você viver um milagre, você tem que... Você observa que a gente vê o tamanho do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, mas a gente percebe a nossa fraqueza, a nossa pequenez, e que nós não podemos nada sem o nosso Deus. É incrível, né? Incrível. É incrível. É muito forte quando você fala assim, sobre essa questão de descer, de pagar o preço, de se dispor. Hoje também é o que nós falamos no início, é a entrega, é o nível da sua entrega. Né? Nós vemos muitas pessoas querer viver o milagre, querer viver o que o outro está vivendo, mas não se dispõe a fazer o que o outro fez, a descer como o outro desceu. E nós precisamos ter essa disposição, se quisermos o milagre, né? E entender que Deus tem um plano, um propósito diferente na vida de cada um, né? É isso que nós temos que ter, esse entendimento, essa compreensão. E que nós temos que estabelecer o propósito de Deus aqui na Terra, de estabelecer o reino do Senhor. E assim, para nós estarmos preparados para estabelecer o reino, nós temos que viver milagres, nós temos que sofrer. Entendeu? Nós vamos passar por sofrimento para vivermos um milagre, mas é necessário para a gente estabelecer o reino aqui na Terra. Né? Eu creio assim, olha, se eu não tivesse passado tudo que eu passei naquela preparação, naquele... Eu já chamo de preparação, né? O caminho. Sim. Eu não tinha vivido tudo que eu vivi e tudo que eu estou vivendo. Né? Porque foi doloroso o processo pós também, né? Tem 1 ano hoje eu digo assim, Deus me curou, mas você tem todo um processo, né? Tem toda uma consequência e assim, é muito forte o que Deus faz, muito forte, mas realmente você tem que estar disposto a viver esse percurso, a pagar esse preço, a viver o que está nesse caminho, né? A ter um espinho na carne. Né? E outra coisa que eu aprendi muito lendo esses dias sobre quando Paulo pede a Deus ali para curar ele do espinho na carne, ele pede 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí na 3ª vez Jesus fala com ele, Deus fala com ele e fala, não já te falei, né, para você me buscar, para você não vê mais Paulo reclamando do espinho na carne. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí você olha para aquilo ali e pensa, será que Deus curou ele? A gente não sabe, mas ele não buscou mais aquilo. Ele recebeu a resposta ali, a minha graça te basta. Tipo, o que é a graça? É o favor imerecido do Senhor sobre a vida dele. Ou o entendimento que aquilo era necessário. Que aquilo era necessário para manter ele na linha, na rota do destino. Então, existem coisas que a gente ora e que a gente acha que Deus não responde. Mas aquilo é necessário para o nosso amadurecimento em Deus. Daiane, deixa um recadinho aí para as pessoas que querem viver um milagre. O que você diria? Se preparar, buscar, estar disposto a pagar esse preço? O que você diria para as pessoas cristãs ou não cristãs, que você sabe que tem muita gente que vive milagres, mesmo não estando dentro de igrejas, mas que tem uma fé e que Deus também cura, porque Deus veio para todos,
né? Aqueles que o buscam, ele diz que aquele que me busca achará. Então, às vezes tem pessoas que estão fora, mas que também vivem milagres, né? A gente não pode achar que os beneficiados são somente os que estão dentro dos templos, né? E o que você diria para essas pessoas? Primeira coisa, Salmo primeiro fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus em primeiro lugar, ter uma vida, criar um relacionamento com Deus. Porque, assim, se eu ver um avião passando em cima, você vai ver ele de longe, pontinho pequeno. Mas se você estiver próximo dele, ele vai estar grandão. Então, a fé em Deus é isso. Se você estiver próximo dele, você vai ouvir, você vai ver, sentir a grandeza dele. Vai sentir a grandeza dele. Você estando próximo, você vai viver milagres no Senhor. Então, a ter fé, ter convicção e ter atitude em prol do seu milagre. Ter uma vida de oração, um relacionamento com Deus. Nomear o seu milagre, falar para Deus qual é o nome do seu milagre. E buscar acima de tudo o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Daiane, eu quero agradecer você por ter aceitado mais uma vez esse convite, dizer que você é uma bênção, você sabe disso, mas, né, você é prata da casa, né, uma evangelista, uma profissional, uma mãe, uma esposa, tudo por excelência, você é um exemplo, um modelo, né, aliás, também muito bonita. Eu quero agradecer você é uma amiga muito querida, você sempre me ajuda muito em oração, é uma bênção na minha vida, na minha casa, e você é sempre muito bem-vinda aqui quando Deus te falar algo, te trouxer algo que você queira compartilhar, porque você é essa voz pública para essa geração. Eu quero dizer que aqui está aberto, a hora que você quiser, não precisa esperar nós convidarmos você, você pode falar, olha, eu quero gravar algo sobre isso, sobre esse assunto. Deus tem me incomodado sobre isso, então esteja à vontade para estar falando sobre aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Eu sei que você é uma mulher de oração e continue orando por mim também, intercedendo, viu? Muito obrigada mesmo. Amém. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, porque nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Vamos dizer, eu recebo todas essas palavras, mas assim, ao Senhor toda a honra e glória. Eu sou bem pequenininha, mas o Deus que serve é muito grande. E te faz grande. Amém. Muito obrigada. Você é uma pessoa muito especial, alguém que é recíproco nas orações. Você sabe que quando uma está precisando, só manda mensagem uma para outra. E Deus não une vidas, Ele une propósitos, né? É verdade. E eu tenho certeza que o Senhor nos uniu por um propósito. E assim, como diz você, pelo último milagre que eu vivi no Senhor, eu fiz um compromisso com o Senhor de plantar o reino do Senhor, para onde eu for. Então, assim, eis-me aqui, tá? O que precisar de mim, tá? Amo sua vida. Obrigada, eu também. E sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na sua vida. Você, como você diz, você é uma voz profética, você é voz das nações. Amém. E tem feito a diferença na vida de outras pessoas, tem feito a diferença na sua casa. Pessoas na sua casa têm vivido milagres através dos seus joelhos dobrados, como o slogan da Rede Débora, Mulheres de Joelhos, Família de Pé. Então, se a sua família está de pé, pelos seus joelhos dobrados, e você tem levantado muitas pessoas nessa igreja, nessa cidade, e pode ter certeza que você é conhecida nas regiões celestiais, por ser uma grande mulher do Senhor. Amém, eu recebo, meu Deus, eu recebo tudo isso aí. Muito obrigada aí a nossa técnica, né, de hoje, o Rogério Moreno, e até o próximo podcast aqui com mais um assunto, com certeza bem pertinente aí para você. Deus abençoe a todos.